Que vocês já escutaram a frase, né? Faça o bem sem olhar a quem, ou dê a outra face, ou sempre perdoe, entendeu? Frases desse tipo. Mas eu tô aqui para falar hoje para vocês que como o meu tataravô disse pro meu bisavô e disse para minha mãe, que disse para mim. O mal, minha filha, o mal, o, o tataravô falando, na verdade o bisavô da minha mãe falando pra ela, que é meu tataravô, né? Minha filha, com o que é que se paga o bem? Com bem, vovô. O que é que se paga o mal? Com bem, vovô. Não, o mal se paga com mal. Se tu vê alguém se afogando, tu pega um pedaço de pau e termina de matar, porque lógico que isso é uma metáfora, é uma coisa, porque a pessoa pode vir te fazer algo ruim. Mas enfim, o mal se paga com o mal ou com a ausência do bem, ou com o esquecimento de que aquela pessoa existe ou que a pessoa é invisível, entendeu? Porque esse negócio de dar outra face é um princípio religioso, e falando de princípio religioso é complicado porque é assim, na própria Bíblia está escrito que a pessoa não pode duvidar da fé dela, né? Não pode ter dúvidas. Eu não sou religioso, então não estudo tanto a Bíblia, então não posso ficar falando de algo que eu não entendo, né? Mas enfim, tem isso, né? De dar outra face, de fazer o bem sem olhar quem. Só que a maioria, muitas vezes quando a gente ajuda as pessoas, a gente tem que fazer o bem, mas olhar quem. Por quê? A gente tem que ter uma frase que eu vi no YouTube, um comentário, que eu até tirei print, só que eu não vou mostrar porque vai dar trabalho para editar, eu não quero editar. Meu estilo de vídeo é esse, assim. Tem uma frase aqui assim que eu vi num comentário no YouTube. Cuidado ao ajudar um coitado. Sem saber antes porque hoje em dia ele é um coitado. Caso contrário, você pode se tornar outro coitado, né? Caso contrário, tu pode se tornar outro coitado. E essa frase faz muito sentido porque às vezes não, às várias vezes a gente vê pessoas que estão mal, estão mais em todos os aspectos e sentidos da vida. E às vezes quando a gente tenta ajudar, a gente se afunda e se ferra junto, entendeu? Ou se dá mal junto. Porque, na minha opinião, a maioria das pessoas que estão em algum tipo de sofrimento ou algum tipo de dificuldade fizeram por merecer, entendeu? São poucas que, mesmo que inconscientemente, mesmo que empurradas pela mão do Estado, né, pela manipulação do Estado, na minha opinião, quando as coisas dão errado na nossa vida, quando a gente tem uma vida assim muito lascada, seja em qual aspecto da vida social ou mental for, aspecto da vida humana em geral, 50% é culpa nossa, 50% é do governo. Só que às vezes, muito mais do que 50% é culpa nossa, e tem vezes que muito mais que 50% é culpa do governo. Mas, na minha opinião, fica nessa média aí. Só que tem outra coisa que eu, como o pessoal fala, eu tenho pra mim que, na verdade, pra mim, tudo que eu faço, tudo que acontece na minha vida de bom ou ruim é culpa única e exclusividade minha. Porque até o governo tem aquela frase, né? Me engane uma vez e a culpa é sua, me engane duas vezes e a culpa é minha, né? É porque, na minha opinião, não existem acidentes, não existe sorte nem azar. Porque tudo é ação e reação. Para uma coisa acontecer, seja boa ou ruim, teve que ter a ação para desencadear ela, entendeu? Só que a diferença é que quando a gente não está prestando atenção nessas ações, ou quando a gente não presta atenção, não consegue visualizar na hora que ela está ocorrendo, a gente chama isso de acidente. Ah, foi o acaso, por acaso, entendeu? Tem uma série que é Big Bang Theory, que é de comédia e de ciência, né? Que o Sheldon, tem o personagem Sheldon, que é o principal, que ele fala numa cena lá, essa é a hora que as pessoas que desconhecem as leis dos grandes números, eu nem sei qual é essa lei, mas ele fala na hora, né? Chamaria isso de acaso, né? Ou de sorte. É tipo demonstrando, falando. Eu nunca pesquisei sobre essa lei dos grandes números, mas é tipo falando que nada vem do acaso, né? Nada é sorte ou azar. Porque o que é sorte e o que é azar? É,
a sorte é uma coisa que a gente não estava esperando, porque a gente não estava prestando atenção nas ações que vão desencadear a reação, as reações. E quando é algo bom que é positivo pra gente, a gente fala que que sorte foi a minha, né? Por exemplo, se a pessoa antigamente, né? Porque hoje nem tem quase mais dinheiro físico, mas quando a pessoa achava um dinheiro no chão, a pessoa chegava lá e ia pra contar, nossa, que sorte que eu tive. Mas só que não foi uma sorte. Foi tipo uma ação que uma pessoa deixou cair sem querer o dinheiro, seja por qual motivo for da mão, do bolso, enfim, voou de algum lugar, da moto, do carro, da mão da criança, sei lá. E tu tava passando num caminho que tu já tinha pré-definido na tua cabeça que tu ia sair, tu ia por ali, e tu passou no minuto certo, nos minutos certos entre cair o dinheiro e tu passar para te conseguir pegar, entendeu? Então, vocês podem ver que teve um processo, tudo teve uma ação para ter a reação de tu achar o dinheiro. E isso a gente chama de sorte. Agora, se foi ao contrário, se foi tu que perdeu o dinheiro, tu vai falar, porra, poxa, dei azar, perdi um dinheiro. Que é moeda, na verdade, né? O que a gente usa não é dinheiro, é a tecnologia chamada moeda. Se tu não sabe a diferença entre dinheiro e moeda, tu nunca vai, provavelmente nunca vai ficar rico e não entende nada de economia. Mas enfim, são duas tecnologias diferentes, tá? Dinheiro e moeda, mas uma coisa pode ser tanto dinheiro quanto moeda, mas o que a gente usa são moedas, que são as moedas fiduciárias, né? Mas enfim, o Bitcoin é tanto dinheiro quanto moeda. Para uma coisa ser dinheiro, ela tem que ser reserva de valor, tá? Mas enfim, e o acidente é a mesma coisa. Ah, sofreu um acidente, seja de moto ou correndo no futebol, tudo teve uma ação para ter uma reação. Eu já fui para outro assunto, mas enfim, o mal, por que, né, que o mal se paga com mal, ou pelo menos com a ausência de, não que tu vá fazer mal para outra pessoa, mas pelo menos com a ausência de bem, a não ser em legítima defesa e tudo mais, né, mas com a ausência do bem, justamente por tudo isso que eu já falei, porque às vezes a gente ajuda o outro e a gente se ferra, e às vezes a gente nem quer ajudar, mas a gente ajuda por pena. Na minha opinião, se for por ajudar por pena, eu prefiro não ajudar. Eu acho melhor não ajudar do que ajudar por pena. Por quê? Porque o próprio nome já diz, é por pena, não é porque tu realmente quer, entendeu? É porque tu sentiu como é que diz? Tu sentiu um incômodo, né? Tu sentiu pena, enfim, tu sentiu pena e decidiu ajudar. E às vezes assim, tu nem tá podendo, nem quer, entendeu? Nem quer se mexer, nem quer estresse pra cabeça, mas tu vai lá e ajuda, às vezes dá certo, às vezes tu se ferra. Mas é melhor não ajudar, na minha opinião, se for só por pena, né? E eu acho que é isso. Resumindo é isso, fazer o bem, mas olhar quem. Porque tem uma história que meu bisavô contava, né? Minha mãe também já falou, que é de uma cobra. Que é um homem, ele estava andando na floresta e ele acha uma cobra filhote, tipo, não sei se é ferida, com fome, sei lá. Só sei que ele pega essa cobrinha, leva pra casa dele, cuida da água, comida, abrigo. Aí a cobra melhora, ela cresce e tudo mais. E aí eu não sei se é quando ele vai dar com muitos tempos depois, quando ele vai dar comida pra cobra. Tem que ser esse exemplo da cobra, né? Porque tem o exemplo da Bíblia também, né? De Eva e Adão, Eva e Adão da cobra e tudo mais. Mas quando ele vai dar comida, ou quando ele vai fazer um carinho, ou alguma coisa assim, a cobra mal pica ele e mata ele, entendeu? Então esse é só tipo mais uma história, mais uma comparação pra tipo ter a moral no final de que é bom sim ajudar as pessoas, mas sem ser por pena, ser de forma planejada e fazer o bem, mas olhar quem, porque se tu ajudar o coitado sem antes saber porque hoje ele é um coitado, pode ser que tu se torne outro coitado junto, entendeu? Principalmente aqui no Brasil, que tem aquela alusão, né, ao balde de caranguejo, que quando a pessoa joga um bocado de caranguejo num balde, eles não deixam os outros saírem, entendeu? Eu não sei necessariamente se é por maldade
ou se é por instinto de sobrevivência, ou se é tipo simplesmente, sei lá, por ele tá saindo, eu vou me agarrar nele pra eu sair junto, mas aí ele já acaba se puxando e fica todo mundo pra morrer. Mas enfim, principalmente aqui no Brasil acontece muito isso. E principalmente quando a pessoa quer sair ou quando ela pode tentar ajudar a pessoa a sair, ela pode se ferrar. Mas é isso, pessoal. Tomem cuidado com quem vocês ajudem. E eu não sei onde foi que eu ouvi uma frase. Não, foi um short do YouTube que fala assim: se ninguém te envolveu em algo, não se envolva. Principalmente se for confusão. Principalmente se for confusão. Se não é responsabilidade tua, se não é problema teu, às vezes, ou na verdade, pela lógica, né, se for pensar pela única e exclusivamente pela lógica, talvez de sobrevivência ou de evitar problema, de evitar estresse, a gente nunca deve se envolver em algo que não nos envolver, que não é nossa responsabilidade, mas às vezes não, a gente tem esse instinto de proteção, tem o sentimento da pena e às vezes a gente acaba se ferrando. Mas é isso só foi um vídeo para explicar essa ideia de que essa falácia, na minha opinião, digamos, de fazer o bem sem olhar quem, né, de dar outra face. Eu posso estar errado, entendeu? Porque eu posso estar errado, mas essa é a minha opinião. Vocês podem comentar aí o que vocês acham, se eu estou errado ou não, ou dar. Porque isso é a minha opinião, meu ponto de vista, né? Vocês também podem dar a opinião de vocês aí e ajudar o vídeo a ter mais engajamento, né? O canal a ter mais engajamento. Mas é isso. Eu vou indo que eu vou gravar outros vídeos enquanto eu tô com vontade, porque é por isso que tá na thumb do canal lá. É na thumb? Não, na thumb não, ó, no banner do canal. Que vídeo novo tem uma risada quando eu quiser. Porque eu já tentei ter, em outros canais eu já tentei fazer vídeo programado, só que eu não gosto e eu não consigo ou eu não aprendi a ter rotina, entendeu? Eu não gosto de ter algo assim pra fazer todo o tempo, pra ter rotina, entendeu? De fazer todo dia. Então, tipo, quando eu gravo vídeo, é quando me dá vontade, quando eu tenho uma ideia. E geralmente quando eu gravo eu gravo logo vários em seguidas, porque eu posto um por semana, né? Eu ia postar até mais do que um por semana, só que, como eu falei, eu não gosto de rotina. E tem vezes que eu fico muito tempo sem fazer vídeo, e se eu postar, tipo assim, vamos supor que eu vou fazer agora aqui 3 4 5 vídeos, isso aí vai dar pra um mês e pouco, um mês e uma semana, digamos. Se eu pegar e postar tudo em uma semana, várias seguidas, pode ser que eu não tenha vontade de fazer e o resto fique sem, entendeu? Aí eu prefiro fazer o quê? Um vídeo por semana e postar shorts entre eles, entendeu? Até os shorts que eu tava postando todo dia eu parei já de fazer porque eu não consigo ter rotina, entendeu? Eu não aprendi a ter. Na verdade, talvez seja autodisciplina, não sei. Na verdade, ninguém gosta de ter rotina, né? As pessoas têm rotina porque a maioria é obrigada e tem uma ou outras pessoas que acham bom ter rotina. Mas enfim, isso aí já é assunto para outra coisa. Falou que eu vou gravar outro vídeo. Falou.